Olá, está começando mais um episódio do AGES Podcast. Eu sou Miguel e aqui comigo minha parceira de mesa, Karine. Olá. Antes de iniciar os trabalhos de hoje, eu quero te convidar para se inscrever no canal do YouTube. Não esquece de marcar o sininho para receber as notificações sempre que um conteúdo novo for publicado lá. Nós também estamos no Instagram, no @AGESOficial. Lá você pode acompanhar as principais ações da entidade. Siga a AGES e compartilhe com seus amigos para que a gente possa sempre ampliar o alcance, né, das nossas entregas. Lembrando, né, que toda semana a gente tem um episódio novo aqui no AGES Podcast e eles também são transmitidos para as plataformas de áudio. Então não deixe de conferir os episódios anteriores, tem bastante conteúdo bacana produzido e com muita qualidade para você. Essa temporada ela tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. A Mútua é a caixa de assistência dos profissionais do CREA. Acesse o site da Mútua em www.mutua.com.br e confira os benefícios de ser um mutuário. Siga também no Instagram o perfil do nosso patrocinador em @mutua.sc. E hoje, para conversar, a gente está recebendo aqui o nosso amigo, já conhecido da casa, de outras parcerias, inclusive de um outro episódio do podcast, o Dr. Gustavo Camacho, mas hoje para a gente conversar um pouquinho diferente sobre a questão dos processos judiciais, né, que envolvem condomínios, empresas, da construção civil. Seja muito bem-vindo, Dr. Gustavo. Muito obrigado, Miguel, Karine, pelo convite para estar aqui com vocês nesse podcast. Participamos de uma outra oportunidade, mas com um viés um pouquinho diferente. Hoje a gente vai falar de problema, né? Aquele dia foi coisa boa. Mas depende do ponto de vista. Aquele dia a gente falou um pouquinho mais sobre as desk, né? Que invariavelmente vai aparecer na conversa, mas hoje a gente vai adentrar um pouquinho mais, eu acho que na capacidade técnica, né, desses problemas, né? E como eles são aí desembolados, por assim dizer, né? Mas antes de a gente entrar nos problemas, explica um pouquinho quem que seria o Dr. Gustavo Camacho. Bom, sou advogado, tenho especialidade nessa área de condomínios, área de construção civil e imobiliária. O meu objetivo, na realidade, a gente vai encontrando o caminho ao longo do tempo, né? Quando você entra na faculdade, a gente chega cheio de ideias. A minha ideia original era, vou fazer concurso público, vou ser promotor de justiça, vou ser juiz. E aí trabalhei durante 5 anos dentro do judiciário e trabalhei em gabinete de juiz e pensei, não, esse negócio aqui não é para mim, é muito estático, eu preciso de alguma coisa mais dinâmica. Aí fui trabalhar no escritório de advocacia, generalista, e fiquei lá um bom tempo como processualista, genérico também, não existia um foco específico do escritório. E aí a gente começou a ter mais afinidade, comecei a ter mais afinidade com uma certa seara do direito, que eram as construtoras, incorporadoras, questões envolvendo condomínios. E depois, quando eu me desliguei dessa operação, eu fiz uma análise SWOT minha e do mercado, fiz um Ikigai meu também para entender onde que eu conseguiria me enquadrar e cheguei no formato, opa, eu sei fazer isso daqui, gosto de fazer isso, o mercado precisa disso, tem uma oportunidade e tem poucas ameaças, então acho que é um caminho adequado. E aí estruturei toda o meu nicho de conhecimento, de estudo e também de projeção para essa área. E assim, tem sido bem satisfatório. Uma coisa que a gente percebe, pelo menos a análise que eu faço, é que o direito imobiliário, ele, claro, me entenda bem, né? Hoje vocês têm um escritório bem estruturado nesse campo, mas se você olhar para o mercado, parece carente. E falta atendimento, porque as pessoas acabam formando os escritórios sempre voltados para trabalhar com empresa, na grande maioria. O criminalista é um cara que já está, da parte criminal, já é um cara mais escasso também, né? Mas por que me chama a atenção? Porque, claro, a gente está dentro do mercado da construção civil e você precisa muito disso. E você não encontra um escritório especializado, não encontra um profissional especializado com tanta facilidade. Porque tem uma certa peculiaridade dentro do segmento, e é um segmento tão grande, né, que chama atenção. Né? Por quê? Talvez seja porque é complicado, muda toda hora, tem um monte de encrenca para resolver. Né? Como eu brinco, né? É o para-raio de louco, né? Porque sempre tem alguma coisa diferente para o cara resolver. Eu me espelho muito nos médicos, na medicina. Na medicina você tem um especialista para tudo. Você vai num médico, um clínico geral.
Aí você vai lá fazer um exame, opa, a gente estava conversando aqui antes, né? Ah, você está com problema no fígado. Então vai pro cara do fígado, vai lá pro especialista em fígado. Ele vai te mandar fazer um exame, talvez tenha um especialista mais especialista naquele problema específico. Aí ele vai te mandar para esse outro cara. Existe uma parceria grande. Já no mercado do direito, isso vem começando a performar. Você tem nichos de negócio, nichos de conhecimento dentro do direito. Porque, de modo geral, a gente se forma generalista. Você sai da faculdade, assim como na engenharia, assim como na medicina também, a gente sai generalista e aí você tem a oportunidade de continuar generalista, numa tábua rasa de conhecimento, você tem a hipótese de especialização. O que acontece com a gente, com o meu escritório pelo menos? A gente é especialista nesse nicho. Se chega uma demanda criminal, eu não vou querer absorver. Chega uma demanda previdenciária, por exemplo, a gente não vai querer absorver, porque não é nossa especialidade. E aí o que vai acontecer? Eu vou gastar muito tempo fazendo uma investigação para fazer um trabalho mais ou menos, quando eu posso recomendar essa pessoa que confiou em mim, por isso que veio me procurar, para alguém que vai de fato resolver o problema dela, vai ser rentável para essa pessoa, porque o nível de tempo desempenhado para aquela atividade vai ser menor do que o meu, por exemplo, e o trabalho vai ser melhor. Então, a gente consegue formatar um sistema bacana de parceria nesse formato, mas o mercado ainda precisa muito disso. Ainda é muito carecedor, porque a ideia não, chegou para mim, eu preciso absorver de qualquer jeito, mas quanto te custa absorver essa demanda para a tua operação, para o teu escritório, para a tua realidade? O custo-benefício vale a pena? O atendimento vai ser bom? Me parece que a conta não fecha, por isso que a gente estabeleceu esse foco, essa especialidade, para que realmente a gente tenha um trabalho de excelência, para que realmente a gente consiga ser remunerado também adequadamente por isso e a gente resolva o problema de fato. Então, é esse o foco total do escritório, meu pessoal também, e que a gente consiga consolidar boas parcerias com outros advogados, porque não precisa ser inimigo. Pelo contrário, você tem que fazer boas parcerias, né? Não, é o que a gente acredita, né? Dentro, já conversamos outras vezes, né? A Karine já me ouviu várias vezes falar sobre isso, né? Eu acredito que a concorrência ela é natural, ela existe. Nós vamos concorrer no mesmo mercado, no mesmo segmento, no mesmo cliente. Entretanto, quanto mais pessoas participam desse mercado, melhor ele fica, melhor é o cenário e também mais qualificado fica. Se a pessoa oferece um serviço melhor do que o meu, dentro do mesmo segmento, eu tenho dois caminhos. Ou sentar num cantinho, né, e chorar, ou absorver, né, as boas práticas e melhorar também, né? E aquele que não faz isso acaba ficando pelo caminho, então acho que leva excelência para o mercado, né? Mas o fato é que a gente percebe hoje sempre teve uma necessidade, né, de encontrar um escritório especializado nesse campo e os problemas exigem isso, né? A gente pode entrar um pouquinho mais agora nisso, porque de fato muito problema tem, né? Karine trabalha nessa área, né? Você tem mais propriedade do que eu ainda para... Já trabalhamos em alguns casos juntos. Bem sossegado. Mas hoje, o que mais chega para vocês? É o condomínio tomando... Acho que até é legal a gente explicar um pouquinho o panorama disso, né? De onde vocês entram. Mas a gente tem basicamente dois universos aqui. Nós temos o condomínio e nós temos as empresas que produzem esse produto. Em algum momento elas vão entrar em litígio, pode acontecer em uma relação normal, né? Comercial qualquer. Quem hoje está movimentando mais? É esse pessoal que está buscando uma assessoria para entender, poxa, o que eu preciso fazer para melhorar efetivamente? Ou esse pessoal aqui que está encontrando as carências e buscando uma solução porque está pagando um preço mais caro do que devia, né? Eventualmente por alguém aqui que se aventurou, né? O que é interessante, Miguel, que é um universo que ele passa por diversas escalas. É um ecossistema, que é onde entra o arquiteto, entra o engenheiro, entra o corretor de imóveis, entra o síndico, a administradora de condomínio, o incorporador e o construtor. Então é um ecossistema que todos eles se interrelacionam. A escala inicia lá com a prospecção para comprar o terreno. Se eu sou incorporador, eu vou ao mercado, procuro um parceiro meu corretor de imóveis, o corretor de imóveis, opa, tem um terreno bacana aqui que pode ser que te interesse. Aí você vai lá, faz a due diligence, levanta se aquele imóvel atende à necessidade, faz a aquisição, troca por unidades futuras, enfim, tem vários modelagens de negócio para poder adquirir um terreno. Adquirido o terreno, aí o incorporador ele procura o arquiteto, elabora o projeto executivo legal,
e vai na prefeitura, obtém o alvará de construção, vai até o cartório de registro de imóveis, deposita o memorial de incorporação e aí volta de novo lá para o corretor. Agora tem aqui um produto imobiliário, preciso começar a vender. E aí é onde entram os engenheiros para poder confeccionar todos os projetos, também executivos, projetos de cargas, enfim. E chega no final das contas, quando sai o ABITS, nós temos lá a Assembleia de Instalação, onde entra o condomínio, onde ocorre a passagem do bastão lá para o síndico, que vai absorver essa demanda, todas as expectativas de todo mundo que comprou o empreendimento. E é onde começam as determinadas controvérsias. O que é importante para o incorporador, para o construtor? Fazer todo o preventivo, estar bem resguardado com os seus contratos de venda e compra das unidades futuras, com os aditivos contratuais, uma boa escritura pública bem formatada, ter bons profissionais de engenharia, cientes de que aquelas obras foram executadas com qualidade. Hoje a gente tem um sistema BIM que funciona muito bem para você fazer a compatibilização, para ter as-built, que as obras mais antigas é muito difícil que alguém tivesse as-built. Aquilo que foi executado muito dificilmente era igual ao que fosse projetado. Isso dava muitos problemas. É importante que o síndico também seja capacitado, que absorve esse condomínio edilício. Aí você vai montando todo esse arcabouço. E muito importante, o manual de uso e operação da edificação, que seja de fato elaborado, com qualidade, seja entregue para o síndico, que o síndico saiba fazer as manutenções. E hoje tem várias empresas com qualidade que não dependem do X, você marcar um X na tabela lá que é entregue no manual de uso e operação impresso. Hoje o manual nem mais é impresso, entrega num arquivo de nuvem. E aí tem empresas que são aplicativos mobile que você consegue ter essa mobilidade, essa inter-relação, sabendo exatamente o momento de execução da manutenção, sabendo quem é o profissional que vai executar a manutenção, se é um profissional capacitado, especializado, que tipo de material que precisa ser empregado naquele subsistema, naquele sistema, naquele componente que precisa ser observado. Hoje nós temos a NBR 17170, que entrou em vigor agora no dia 12 de junho de 2023, que também desmistificou essa ideia de que tudo é 5 anos de garantia. Então, isso é muito importante. Hoje a gente vem entrando num nicho mais qualificado e a incorporadora precisa investir muito em previsão e prevenção, se cercando desses bons profissionais, se cercando desses cuidados para evitar problemas. Do outro lado, o condomínio ele também tem suas obrigações. O síndico precisa fazer a manutenção, porque não é natural que alguma manifestação patológica surja, sobretudo quando você tem lá o adensamento do solo por conta da edificação se sedimentando naquela estrutura que foi projetada. E o síndico entenda, peraí, o prédio não vai cair, porque pareceu uma trinca, uma fissura. Já se encontra até provisionado pela incorporadora um budget para pós-obras, que ela faça as manutenções que são necessárias. E é importante que a incorporadora saiba disso, que vai ter, que é natural que apareça, porque as obras são artesanais, mas ao síndico cabe fazer as manutenções que foram provisionadas para que ele não perca as garantias que foram projetadas pela NBR 17170. Quem mais gera demanda? O condomínio, geralmente, ele ingressa com as demandas judiciais em desfavor das incorporadoras, das construtoras, sobretudo quando o síndico não é uma pessoa capacitada. Por quê? O síndico que não é uma pessoa capacitada, ele vai achar que tudo é um problema muito grande dentro da edificação, vai fazer um alarde muito grande dentro daquela edificação também. E acaba não tendo esse jogo de cintura para poder ir lá pedir abertura de chamado, para que a manutenção em garantia seja feita no prazo especificado, não cumpre o manual de uso e operação da edificação, não registra as manutenções de maneira adequada, e aí a gente entra numa seara problemática, porque a partir dos 12 meses de habites da edificação, algumas garantias já não existem mais. Muitas coisas deixam na hora da entrega. Exato. Aí depois de um ano já perde outras também. Você tem norma técnica para fazer a entrega da edificação, a NBR 12722, que tem um rol extenso lá de documentos que tem que ser apresentados e pouca gente faz isso. Geralmente quem faz o acompanhamento da entrega da edificação, quem é? O engenheiro da construtora. E aí dá problema, porque o que é fundamental? Que o síndico esteja bem amparado, acompanhado de um profissional capacitado, engenheiro diagnóstico, para fazer essa análise específica. De acordo com a NBR 12722, tem a 16747 também, que é um amparo, lógico, você não vai ter o histórico, mas é um amparo para que o engenheiro consiga fazer esse trabalho de averiguação de todas as manifestações aparentes que a edificação possui, que às vezes podem ser encobertas se não for um profissional isento, idôneo, com o objetivo de realmente evidenciar todos os problemas daquela obra, que às vezes a pessoa precisa ser treinada, precisa ter uma bagagem de conhecimento grande, que o síndico, se for eu, por exemplo, vou chegar na obra lá, vou receber as chaves, tá tudo certo, né? A não ser que seja alguma coisa muito absurda, eu vou receber.
E o engenheiro capacitado ele já vai entender, opa, não é por aí. Tem problemas aqui que precisam ser tratados, senão vão evoluir, vão piorar. Começa a passar por uma percepção de que há necessidade de ter mais uma pessoa participando, né? Há um serviço nascendo ali, né? E a controvérsia é, mas vai ter um investimento. É lógico, ninguém trabalha de graça. Mas é uma segurança tanto para o condomínio, para os condôminos, uma segurança para o síndico que vai estar recebendo aquela edificação, e uma segurança para a própria incorporadora, que ao invés de se incomodar lá na frente, ter uma briga homérica com o condomínio, já vai resolver, já vai apaziguar o problema ali no início. E vai fazer isso em garantia. É aquilo que a gente discute em outras oportunidades, eu enxergo, me parece, a gente está vivendo um movimento agora onde as pessoas despertaram para a operação. Antes se focava muito na questão da execução daquele empreendimento e agora parece que, a sensação é essa, pelo menos, que eu tenho, né? De que se voltou a atenção para, isso aqui vai existir durante 50 anos. O importante está aqui. Isso aqui é tão impactante que reflete sobre a incorporadora e a construtora. Sim. Porque nós temos as nossas preocupações hoje, que elas sempre existiram, mas agora estão mais evidenciadas. Até porque a gente percebe que o público consumidor está diferente. Ele recebe diferente também. Ele está começando a fazer aquela analogia que a gente brinca muito, que é a analogia com o carro. Ele começou a fazer com a edificação. O que é bom para nós. Muito bom. É muito bom, na verdade. Porque também começa a chamar a atenção dele para, pensa quando vai chamar, você cumpriu os critérios, você fez o que tinha que ser feito, você deu a atenção adequada, né? Mas aqui é engraçado que aqui nessa mesa tem quem constrói, eu que faço a parte da engenharia diagnóstica e o advogado. Aí fechou o ciclo aqui. Fechou o ciclo. Mas é importante falar sobre isso, é importante trazer essa realidade. As incorporadoras... Porque eu imagino que isso deve ser, desculpa te interromper, eu imagino que isso deve se alongar de forma absurda e por conta do processo judiciário. Que não é rápido. Nada rápido. Só que aquilo que precisa ser feito não pode esperar. É isso que é complicado, porque daí entra com o processo judicial, sei lá, vou dar um problema que é muito comum, né? Fachada. Fachada lá tá com infiltração. E daí não fazem nada até o processo terminar e ficar lá decidido. Mas olha quantos anos, já tava com problema quando começou. E daí fica lá muitos anos esperando. E as pessoas continuam com o problema só vai aumentando, vai piorando, vai ficando mais custoso para tu resolver. Existe uma crença equivocada, os famosos 5 anos. Mas vamos deixar... Quando dá o quarto ano é a corrida dos laudos, né? Todo mundo, tem que fazer laudo de engenharia porque, meu Deus, vai acabar a garantia. Pera, calma, não é assim que o negócio funciona. Todo mundo tem o artigo 618 gravado já tatuado no peito já, artigo 618, 5 anos é o prazo de garantia. Não é 5 anos, é o prazo de garantia de solidez e segurança da edificação. É isso que a gente tem. E agora, a 17170, ela trouxe esses conceitos, porque até então era muito genérico, o que é solidez, o que é segurança. Agora a NBR 17170 trouxe esses conceitos. Dirimiu o assunto, ele não fala nem de patologia, fala de falhas construtivas. Isso ajuda bastante, os defeitos. E tem a questão também de que se for provado que há um vício construtivo, não importa se passou 5 anos. Não interessa, porque assim, a gente tem que desdobrar muito bem isso, e aqui só dando um passo atrás, a incorporadora vive de confiança, vive de fidúcia, porque ela vai vender alguma coisa que não existe ainda, vai vender uma ideia. Exatamente. E se ela fez boas entregas anteriores, as pessoas tendem a comprar dela. Se ela fez entregas ruins, as pessoas tendem a não comprar dela, porque dentro de um sistema de marketing, você se depara, o Miguel está lá fazendo propaganda da incorporadora dele. Ok, tive contato com a incorporadora. Eu vou investigar quem é esse cara. Antes de ir lá falar com o Miguel. Fui impactado pela mídia da incorporadora, ou alguém falou da incorporadora para mim, e a gente vai no ZMOT, Zero Moment of the Truth, momento zero da verdade. Antes de você ir lá no stand de venda, você vai na internet pesquisar, quem é essa incorporadora aqui? Parece legal, parece bacana. Ou não, tem um monte de reclamação no Reclame Aqui, tem um monte de problema lá, um monte de gente falando mal lá no Google, na avaliação. Preciso investigar, ou talvez eu nem vá falar. Agora você vai para o momento zero da verdade, que é quando vai lá no stand de vendas, quando vai lá na sede da incorporadora, não, quero comprar uma unidade. Acreditei nisso, porque vou receber uma unidade futura, que já existe toda a documentação, que é o processo de incorporação imobiliária. Então tem toda essa questão da fidúcia que é fundamental. Incorporadoras que pensam na operabilidade do empreendimento,
como isso vai funcionar, como o síndico vai conduzir os trabalhos da operabilidade do empreendimento, quais vão ser as experiências daquelas pessoas que vão usar, os moradores do empreendimento, aí sim é o caminho adequado. Agora, se o objetivo é entreguei, não tem mais responsabilidade, aí é o caminho adequado, as pessoas não vão ter uma boa experiência, o síndico que vai recepcionar o empreendimento do zero, novo, ele vai recepcionar alguma coisa que não tem parâmetro. Não tem processos operacionais já implementados. Aí você pega um home club cheio de facilities para poder cuidar. E aí? Se é um morador, um cara que não sabe o que fazer, faz o quê? Dá problema, vai incomodar a construtora, vai incomodar a incorporadora. Se é uma pessoa que, ainda que seja um morador, mas que tenha capacitação, aí sim, que saiba como gerenciar, como implementar processos gerenciais, como lidar com as expectativas de todos aqueles que às vezes vão se frustrar porque compraram no limite da renda de 30% e esqueceram que vai ter cota de condomínio, esqueceram que vão ter que mobiliar o apartamento, esqueceram que vão ter chamada de capital, esqueceram que vão ter que viver, que 30% da receita é uma margem bastante elevada e vão se arrepender. E vão se voltar contra a construtora, vão se voltar contra o síndico. Arrependidos. Daí, tu falou da taxa de condomínio, né? Taxa de condomínio geralmente não é o que é o possível ali para fazer todas as manutenções, na verdade geralmente fica no mínimo do mínimo. Aí as pessoas sempre reclamando que tá alto o condomínio, mas gente feliz não incomoda. Tem essa máxima. Gente feliz não incomoda. Se as pessoas elas estão insatisfeitas com o empreendimento, elas vão incomodar. Vão incomodar o síndico, vão incomodar a incorporadora. Agora, se eles estão felizes, dificilmente vai haver um transtorno, vai ter uma egrégora boa dentro do condomínio, uma energia bacana, as pessoas se relacionando bem. Agora, se não, aí começam as reclamações, sobretudo de patologias construtivas, porque a pessoa está infeliz. Ela projetou que ela ia ganhar uma Ferrari, mas ela recebeu um Fusca. Recebeu lá um empreendimento padrão popular, tudo bem, está dentro da métrica, mas com a porta semioca, piso cerâmico, não existe um acabamento de qualidade. Muita gente compra pensando, nossa, é o sonho da casa própria, e chega, puxa vida, foi isso que eu comprei, se arrepende. Então tem muito essa modulação. E isso impacta depois nas questões de patologias, porque a pessoa insatisfeita ela vai começar a procurar defeito para poder justificar aquela insatisfação dela. Ela precisa desaguar em alguém esse problema. E aí é onde começam as verificações, as manifestações patológicas, o empreendimento, de modo geral, o síndico também começa a verificar essas questões envolvendo as manifestações patológicas e, como eu falei para vocês, tem aquela corrida dos 5 anos da produção do laudo, mas nem tudo é 5 anos. A gente tinha a 15575, aplicável a todas as edificações com alvará de construção expedido a partir do dia 19 de julho de 2013, se submetiam a ela. E a gente aí tinha a tabela D1, que de maneira muito genérica tratava de sistemas e subsistemas construtivos. Não falava de componentes em si. E hoje nós temos a 17170, que aí abrange também os componentes. Desdobra temas importantes, como o que eu já mencionei anteriormente, a questão envolvendo ali o que é defeito construtivo, o que é solidez, o que é segurança da edificação, e aí estabelece prazos que vão de 1 a 5 anos de garantia. Nós temos que desdobrar isso. O que é garantia e o que é responsabilidade? A garantia é quando tive um problema na obra, acionei o saque da construtora, independentemente se eu vou demonstrar, se eu vou fazer um laudo de engenharia, eu não preciso comprovar nexo de causalidade, porque ele já é presumido. Não preciso comprovar a patologia em si. A manifestação já presume que tem um problema dentro desse interstício ali da garantia. E a construtora tem que ir lá e fazer o reparo. Independentemente, a menos que ela comprove que aquela manifestação patológica é decorrente de mau uso da edificação. Só que ela vai ter que produzir. Ela vai ter que produzir o laudo de engenharia. Então, por isso que eu digo, a construtora tem que ter um budget especificado dentro do VGV de quanto que ela vai reservar para poder fazer o atendimento do pós-obra. Porque ela vai ter que fazer alguns atendimentos. Isso é natural, é risco do próprio negócio. Agora, escoados esses prazos de garantia, a gente entra dentro do prazo de responsabilidade, que daí é muito mais complexo. Eu não tenho uma presunção de que é responsabilidade da construtora, pelo contrário. Eu preciso comprovar, preciso ter um laudo de engenharia. E esse prazo pode chegar até 10 anos. Pelo Código Civil de 1916, esse prazo chegava a 20. Hoje ele é de 10 anos, de acordo com o artigo 205 do Código Civil. Então, escoado o prazo de garantia estabelecido lá hoje pela 17170, que pode chegar até 5 anos dependendo do componente, mas isso é importante que se analise a tabela dessas garantias que foram estabelecidas. Eu preciso produzir um laudo de engenharia, porque nós temos que ter alguns elementos para a responsabilização da incorporadora. Que elementos são esses? Primeiro, a identificação do dano,
E eu só consigo identificar o dano conhecendo a patologia, não a manifestação. Se eu tenho lá um manchamento de pintura, por exemplo, isso é a manifestação. Aí eu preciso identificar qual é a patologia, se ela é de natureza endógena ou exógena. O que deu a causa aquilo, né? É a causa. Porque daí eu estabeleço o nexo de causalidade, que é o segundo elemento. Nexo de causalidade com um processo construtivo ou com um defeito de manutenção, uma falha de manutenção, ou com um elemento externo, um vizinho que construiu e gerou um recálculo diferencial da edificação. Isso, olha. E aí quebra. Aí você quebra o nexo de causalidade. Por isso que é importante ter o laudo. E eu só posso chamar de laudo se eu tenho uma conclusão. Então eu começo. Qual é a patologia? Opa, é endógena, exógena? Se é exógena, esquece. Se é endógena, continuamos a investigar aqui. Endógena foi decorrente de falha de projeto ou falha de execução? Geralmente é falha de execução, né? Porque a mão de obra é complicada. Geralmente 80% dos problemas são relacionados a problema de mão de obra. Aí a gente vai para o nexo de causalidade. Tenho lá o nexo de causalidade estabelecido. Vamos para a culpa. Negligência, imprudência ou imperícia. Qual foi a norma técnica que não foi observada aqui? Quando da execução do empreendimento? E aí eu tenho a conclusão. A responsabilidade é de fulano. Aí eu consigo movimentar uma demanda judicial. Por isso que, previamente a qualquer notificação extrajudicial para a construtora escoado o prazo de garantia ou previamente ao ingresso de qualquer ação judicial, tem que ter um laudo de engenharia. Laudo de engenharia que tenha essas conclusões, que tenham todos esses elementos para que a gente consiga, sim, ter sucesso. Porque também, num processo judicial, o que vai acontecer? Vai ser nomeado um perito. E o perito vai fazer a mesma coisa, só que de maneira imparcial para o juízo, porque esse laudo ele é unilateral, assim como a incorporadora também vai ter um laudo dela, o contralaudo dela, para contestar todas aquelas argumentações. Porque qual é o fluxo? Como funciona o fluxo? Passado o prazo de garantia dos sistemas e subsistemas construtivos e componentes, faz o laudo de engenharia, a incorporadora é notificada pelo condomínio, dizendo, olha aqui, eu tenho um laudo, esses aqui são os problemas que foram apontados, preciso que você repare. Aí a incorporadora, geralmente, faz um contralaudo, notifica o condomínio pedindo o quê? Condomínio, cadê as manutenções? Todos os relatórios, notas fiscais. Eu te entreguei o manual de uso e operação da edificação. Comprove a execução do plano de manutenções de acordo com o NBR 5674. Cadê o carimbo da troca de óleo? É isso aí. E a cada 10 mil. Mas eu fiz. Quem fez? O Zé Colher, o Zé da esquina fez. Mas não é o Zé. Não, mas mudou de síndico, e daí você perdeu... Era um profissional capacitado ou profissional especializado, mediante nota fiscal e notação de responsabilidade técnica. Cadê? Não tem. Aí começa a briga. Mas e aí? Você não fez a manutenção? Você fez? É importante que o condomínio cumpra esses elementos aqui, porque senão ele corre sério risco de perder a garantia, sobretudo, e perder também as questões envolvendo responsabilidade, porque se a manifestação, se a patologia ela existia já, ela se manifestaria independentemente da realização do reparo ou da manutenção, ok. Isso é tão... a gente até brinca, né? Óbvio que é uma coisa engraçada porque a gente sabe que fica naquela, né? Mas você observando ali, é complicado porque imagina eu recebo uma demanda de assistência. Do ponto de vista de marketing, é claro que eu quero que aquele ruído seja tratado da melhor forma possível. Por quê? Gerou um desconforto para o cliente. O cliente, cara, o boca a boca é fundamental. A gente sabe, se o cara fizer... Quando ele tá... Tu falou, gente feliz não incomoda. Mas gente feliz também não faz propaganda. Gente infeliz faz propaganda negativo. É progressão geométrica. Exatamente. Então você obviamente quer dar uma assistência adequada. Só que a ausência da manutenção, ela não é só porque eu não quero gastar. É porque eventualmente pode ser um vício, né? Só que associado, né? E a Karine tem mais até elementos do que ela vê, né? Imagina que tem uma infiltração. Mas essa infiltração agora ela está prejudicada porque o cara não fez nenhuma manutenção. Uhum. Essa infiltração, ela é algo ocasionado por uma falha no meu processo de construção ou ela foi piorada, ou ela é um processo de manutenção ausente, ou ela existia e foi piorada por falta disso. Então, onde é que está a culpa e a parcela de cada um, né? É bastante complicado, porque talvez o fato de não haver manutenção
ela tornou isso aqui extremamente mais custoso para a incorporadora resolver. Porque foi além daquele ponto. E aí é onde entra a expertise. Lá, se isso chegar no processo judicial, ter um bom assistente técnico, não só um bom advogado, mas um bom assistente técnico é importante, é um trabalho interdisciplinar. O advogado é leigo nas questões técnicas de engenharia e o engenheiro é leigo nas questões jurídicas. Então, E um não pode invadir o espaço do outro, né? É fundamental que haja uma simbiose ali na elaboração dos trabalhos, porque o advogado vai entender a estratégia processual. As perguntas que ele vai sugerir que sejam feitas pelo engenheiro, o engenheiro vai entender do ponto de vista técnico. Opa, tudo bem, eu tenho aqui uma patologia que foi agravada porque a manutenção não aconteceu. Como é que eu vou perguntar isso? Eu não sei. Eu preciso de um bom engenheiro fazendo a pergunta correta para que o engenheiro perito judicial ele responda. O assistente técnico auxilia o advogado a fazer a pergunta correta para que o perito responda aquilo que a gente quer ouvir, aquilo que nos interessa. E também consiga quantificar isso. Consiga estabelecer, tá bom, tem aqui uma concorrência de culpas, porque isso existe dentro do direito. Tem uma concorrência de culpas, mas quais são os valores envolvidos aqui? Qual é o valor global para poder resolver isso daqui a R$100 mil? Tá, mas qual foi a parcela de culpa da incorporadora e qual foi a parcela de culpa do adquirente ou do condomínio que não fez a manutenção? São perguntas que a gente tem que fazer para poder obter a resposta, porque eu preciso ter a quantificação. Artigo 944 do Código Civil, a quantificação do quanto indenizatório, quanto que eu tenho que pagar, quanto que eu vou desembolsar para fazer isso daqui, quem concorreu. Então, isso é muito importante que a gente tenha. E essas questões, elas são fundamentais, porque, vou dar um exemplo para você, a gente teve um caso, não foi nem aqui não foi nem aqui no estado de Santa Catarina, foi no Paraná, um empreendimento grande, onde a moradora, a condômina, a adquirente, ela recebeu a unidade dela há 7 anos, e aí entrou o processo, entrou lá no juizado especial civil, que nem deveria, porque isso é caso de perícia, o juizado não cabe perícia, argumentando que meu apartamento está todo mofado, e fez vídeos, fez fotos e não sei o quê, e o empreendimento ele é voltado para uma área de preservação permanente, então é um ambiente mais úmido, naturalmente. E durante a audiência de instrução e julgamento, trouxe uma testemunha altamente inflamada, que acabou nem servindo como testemunha, e ela começou a falar um monte de coisa, e a gente começou a fazer perguntas. Tudo bem. O empreendimento tem 7 anos. Vocês receberam o manual? Não sei se recebi o manual. Ok. De quanto em quanto tempo é feita a manutenção das calhas? Não sei. Quando foi a última limpeza de calhas? Nunca foi feita a limpeza de calha porque é muito caro o nosso condomínio, a gente não quer investir. Opa, olha aí que legal. Aí, quando foi feita a lavação da fachada dessa edificação e a repintura, foi feito algum reparo de trinca e fissura que surgiu? Não, porque é muito caro, a gente não faz isso, porque é um condomínio popular. Opa. Então, percebe? Nunca se fez uma limpeza de calhas. Não seguiu o manual. O manual dizia lá 6 meses limpeza da calha. Senão, a calha vai perdendo a profundidade dela, começa a extravasar pela laje e aí é infiltração. É óbvio. Fachada. Nunca sequer lavou a fachada da edificação. Nunca corrigiu fissuras. Ainda mais perto de uma região com vegetação, Sim. né? Aí você olha a fachada da edificação nas fotos, um monte de fantome, fungo vermelho, ou seja, Dos variados fungos e... Exato, aí você já tem ali uma ineficiência do sistema de vedação vertical externa, mas gerado por quê? Por falta de manutenção. Então, esses pontos são importantes que sejam desdobrados. E digo mais, a inteligência da incorporadora, lá no momento da entrega do empreendimento, até antes da entrega do empreendimento, quando ela projeta junto ao arquiteto, ela tem que entender as questões de manutenibilidade, funcionalidade e também o custo do condomínio que ela vai projetar. E depois ela vai colocar esse empreendimento na mão dos corretores que vão fazer a força de vendas, e o corretor tem que ser muito bem treinado e tem que ser verdadeiro. Porque ele tem que dizer, olha, esse empreendimento aqui tem esse tipo de equipamento e aqui já tem que entrar uma administradora de condomínio para poder ajudar na projeção da taxa de condomínio, que vai ser uma taxa média de acordo com a tipologia do empreendimento e empreendimentos similares que já existem no mercado e já operam no mercado. E além disso, projetar não só a funcionalidade, mas também um fundo de manutenções, porque você vai ter lá no manual manutenções preventivas, manutenções preditivas que precisam ser realizadas e ninguém faz. Sim. O Maurício, inclusive, que esteve aqui presente com a gente, da Caua, eu ia comentar dele, inclusive. Ele comentou que eles mudaram um pouco o processo de entrega, onde eles fazem uma espécie de... Uma apresentação mesmo, uma aula, né? assim. Uma aula sobre o manual.
E aí, esse que eu até ia falar, que tu falou, como é que faz, né, pra mudar isso? Porque tá, ok, pode ter ocorrido um erro executivo, mas como é que fica a parte de manutenção? E daí até eu ia dizer, eu acho que o canal tá no momento da entrega. Tu botar a pessoa, explicar pra ela como que ela tem que cuidar daquele imóvel. É que nem o carro, né? Quando a pessoa vai lá comprar o carro, mostra todos os botões, o que que faz, que tá aqui o manual, tu tem que fazer isso e aquilo. E os imóveis, infelizmente, geralmente é uma loucura ao momento da entrega. As pessoas estão desesperadas porque não querem pagar o aluguel do próximo mês. Aí nem assinam nada, pegam a chave de qualquer jeito, não recebem nenhum projeto, nenhuma documentação. Então, hoje é mais esse o caso que a gente acaba pegando. Essa falta de documentação, essa Todo falta... mundo acha que o imóvel vai durar para sempre, né? Essa falta de instrução. Então, acho que o canal tá a melhorar essa entrega. E até o Maurício falou, né? Como até as pessoas gostam mais, né? Tipo, querem cuidar mais quando eles explicam, assim, tudo que precisa ser feito. Fundamental, colocar na convenção de condomínio o processo de manutenções, uma obrigação para o síndico fazer as manutenções, o processo de reforma, de acordo com a NBR 16280, como tem que ser feito, como tem que ser documentado. É só uma RT? E não basta entregar só o RT ou o RIT, é o plano de reforma completo que tem que ser apresentado e ninguém sabe disso. Quando o síndico cobra, o síndico é chato. Né? É o cara que quer enrolar, não, porque eu tô aqui no meu apartamento, eu faço o que eu quero. Opa, calma, você tá num condomínio edilício. Tem outras pessoas também que dependem de você. Isso pode gerar um acidente grave, assim como a gente teve lá em 2014 no edifício Liberdade, né? Então é só bem básico, uma ilustração do que aconteceu. E também nos compromissos particulares de venda e compra. Começar a colocar essas obrigações para os adquirentes, que eles têm que fazer as manutenções. A edificação tem que cobrar do síndico a realização de todas as manutenções. Isso é fundamental. E lá no momento da entrega do empreendimento, o engenheiro que elaborou o manual de uso e operação, seria muito interessante, tem bons engenheiros que fazem isso, apresentem. Apresentem o manual de uso e operação, dizendo como ele funciona, assim como o vendedor de carro faz. A analogia do carro e do imóvel, ela cabe muito bem, porque você recebe lá o manual grosso e o manual fininho, que é onde tem os carimbos. Você tem que você recebe as informações de como utilizar o teu veículo e você recebe depois o plano de manutenções, que você tem que a cada 10 mil quilômetros, ou cada 15, cada 20, cada 5, depende de cada veículo, ir lá na concessionária, não pode fazer no paralelo, senão perde a garantia, né? É a mesma coisa de uma edificação, se você faz no paralelo você perde a garantia e dá o carimbo. E aqui é muito interessante, porque muitas das vezes a gente se depara com situações assim, aconteceu o problema, o condomínio vai lá, sozinho, sem avisar a incorporadora e resolve. E depois manda a conta, tá aqui, ó, gastei tanto. Calma. É um dever seu me comunicar para que eu possa dar garantia. Está no Código de Defesa do Consumidor. É o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. A incorporadora tem 30 dias para poder resolver o problema. Ele deve ser comunicada, qualquer fornecedor de produtos e serviços, comunicada a respeito do problema e é um direito dela resolver. Porque para ela vai sair mais barato, ela tem os profissionais, ela conhece as técnicas e ela consegue dar garantia de que aquilo vai ser resolvido agora. Se o condomínio vai lá, surgiu uma manifestação patológica, ele contrata o Zé vai lá e resolve do jeito dele. Sem um registro, sem nada, e não sabem nem como fizeram. Como a incorporadora vai dar garantia daquilo? Não tem como, perdeu a garantia. Eu já tive um problema similar, onde foi acionada uma assistência. De fato existia assistência, a gente reconheceu isso, só que eu passei uma solução técnica. Olha, vai ser feito esse programa aqui de manutenção que vai cobrir, vai gerar uma recuperação disso aqui. E a pessoa não aceitou, a pessoa queria que fosse feita a troca. Eu falei, não, a assistência ela passa por uma resposta técnica. A resposta técnica diz que a solução para o teu problema é esse aqui, está documentado, vai ficar registrado. Se houver uma residência no erro, tudo bem, a gente chega ao último extremo, né, ao extremo que é a substituição completa. Mas a substituição completa não é a primeira alternativa. Por quê? Porque não é todo o sistema que falhou. É um item aqui que precisa de um ponto específico. E é difícil, né, muitas vezes lidar com isso. Mas ali no começo da conversa tu levantou a seguinte questão, né, que foi uma das origens da pergunta. Né? Bem, quem mais chama? Né? O condômino. Mas hoje ele ainda chama só quando o problema está gritando ou já existe um movimento de chamar uma assistência antes mesmo, no recebimento ou como estruturar esse plano? Porque é uma coisa que eu percebo. Imagino que
para a gente ter uma aceleração, né? Está no processo de amadurecimento, mas para acelerar esse processo, vai ter que talvez partir da incorporadora de começar a instigar isso. Não, ao invés de eu simplesmente fazer uma entrega, eu já vou adicionar daqui a pouco aqui dentro do meu custo uma contratação de um profissional que já faça a entrega dos planos de manutenção, ou eu mesmo já começo a pensar em como... O mercado vem amadurecendo, tá, Miguel? E o que é muito interessante. Não só das incorporadoras, o mercado de condomínios vem amadurecendo, porque até então, a Lei 4591 é de 64. Ela foi a primeira legislação que tratou de incorporação e condomínios. A gente tinha decretos, o primeiro decreto que tratou disso, em 1928. Salvo engano, o primeiro prédio do Brasil, o primeiro condomínio foi em 1924, lá em São Paulo. O Matarazzo foi o segundo, teve um antes dele que eu não me recordo o nome. Então, era tudo muito novo, muito recente, a verticalização das cidades. Hoje você tem Itapema lá com 700 alvarás de construção, né? Só fazendo um paralelo. E até então, em 64, quem era o síndico? O síndico era o senhorzinho aposentado, a senhorinha aposentada, que não tinha mais nada para fazer e ok. E a gestão era totalmente amadora, totalmente incipiente. Isso foi, ao longo dos anos, e demorou muito tempo para que isso acontecesse, foi se profissionalizando. Hoje, e a pandemia nos auxiliou bastante nisso, ter cursos superiores de especialização. Antes, o que tinha? A gente tinha cursos de um final de semana. A pessoa fazia lá 16 horas de aula e recebia um certificado de síndico profissional. Não é síndico profissional um cara desse. Não é. O que talvez tornasse ele profissional é a bagagem anterior, mas ainda assim não era. Hoje, o que nós temos? Nós temos cursos de pós-graduação, tem curso de direito condominial, de pós-graduação de direito condominial, tem curso de pós-graduação em gestão condominial, tem curso de pós-graduação em engenharia condominial, lá pelo IBEC. Então, o mercado vem se transformando, vem melhorando e a qualificação dos profissionais vem melhorando também, porque hoje a gente tem uma cadeia sucessória dos síndicos também. Tem empresas de sindicatura que já tem uma certa expertise de mercado, 20, 15, 10 anos de mercado, que já vem consolidando sucessores, porque antes não, antes o que acontecia? O indivíduo descia para a assembleia e chegava em casa, oi meu amor, virei síndico, parabéns, você é a primeira dama. Era isso que acontecia. E aí... Assumia por leve pressão, porque... Não deu passo para trás. E era assim que acontecia. Hoje já não. Hoje já tem profissionais no mercado que já sabem disso. E as incorporadoras também vêm se preparando para isso, porque elas têm contratado profissionais para poder elaborar os manuais de uso e operação e não deixam os manuais estáticos. Existem hoje várias empresas dentro do mercado que são aplicativos, que a incorporadora já fornece de maneira, ela paga por isso, fornece para a administração do condomínio. Esse aqui é o aplicativo que você vai ter que alimentar com todas as manutenções que são realizadas de acordo com o manual de uso e operação. E se você não faz, você vai ser notificado por conta disso. A gente vai te notificar dizendo, você está perdendo a garantia porque você não fez a manutenção. Isso é interessante, isso funciona muito bem. E é um preventivo que a incorporadora pode fazer. E ela auxilia o seu processo interno e auxilia o processo interno do próprio condomínio, porque coloca sob pressão, né? As coisas não acontecem se não tiver um prazo. Sim, isso é bastante transformador, né? Bem, infelizmente a gente tem uma limitação de tempo, né? E o assunto, ele é um assunto amplo e os exemplos são diversos, né? E a gente podia ficar se divertindo aqui com um monte de experiências, né? Que a gente poderia compartilhar. Mas, como foi na outra vez, não é diferente nessa temporada, a gente tem sempre solicitado, né, ao convidado uma literatura. E gostaria de ouvir de você, novamente, né, uma indicação para que a gente possa adicionar nessa lista e compartilhar com quem nos assiste. Salvo engano, na vez passada eu recomendei um livro chamado Cavaleiro Preso na Armadura, né? Acho que foi isso que eu recomendei na vez passada. Que era um livro bem leve, assim. Eu não lembro agora. É que a gente conversou outras vezes sobre outros assuntos de filosofia. Então eu posso estar confundindo, mas eu tenho... Tu não indicou nada do Epicuro? Eu não lembro agora. Não fui eu indiquei Epíteto na vez passada também. Epíteto. Foram dois livros que eu indiquei. Isso. O Epíteto, A Arte de Viver, eu tô confundindo um pouco. E o Cavaleiro Preso na Armadura também. É um livro que parece livro de criança, mas ele é bem profundo, ele é fininho, tem lá umas 100 páginas no máximo, mas são profundos. E o que eu indicaria hoje? Ramayana. É um livro hindu de filosofia também. Vale a pena a leitura, dá para baixar no Kindle, é domínio público, é gratuito, mas bastante profundo. É uma história, não é uma história, é uma lenda, né? Então vale a pena a leitura, é bem filosófica. Ramayana. Bacana. Não, o Gustavo... Que diferente, né? O Gustavo sempre Pai rico, pai pobre. Com essas leituras.
E isso é engrandecedor, porque complementa. É importante ler esses itens, esses temas, né? Porque a gente às vezes acaba ficando muito preso a uma literatura técnica e acaba esquecendo que a vida é um pouquinho além disso. Né? E eu particularmente gosto, né, de filosofia, gosto desses temas porque ela dá auxilia a entender os problemas. Né? Poxa, já há 10 mil anos os caras sofrem com os mesmos problemas, já escreveram sobre isso. Tem uma frase que é espanhola que diz: odres velho, vinho novo. Então, a garrafa é sempre a mesma. O formato, aliás, é odres novo, vinho velho. É o contrário. Porque a garrafa ela pode mudar a roupagem, mas a essência é sempre a mesma. As pessoas são sempre pessoas. As pessoas não mudaram ao longo dos anos, muito embora a sociedade seja distinta, muito embora as realidades sejam distintas, mas o comportamento humano é sempre o comportamento humano. Exatamente. Todo mundo sempre buscando um propósito. Hoje talvez mais tecnológico, antes menos tecnológico, mas as pessoas são sempre pessoas. Não, bacana. Queria mais uma vez te agradecer, né, pela participação, por ter aceitado novamente o convite. É sempre um prazer te receber. É sempre muito bom conversar sobre esse tema, né? Queria que tu ficasse à vontade para fazer as considerações finais, onde as pessoas podem te encontrar, onde podem encontrar o teu escritório, por favor. Eu agradeço, Miguel, agradeço também, Karine e a Jess, pelo convite que foi realizado para que eu estivesse aqui com vocês. É sempre uma satisfação estar com vocês. Conversar sobre esse tema é divertido, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, da essência. Em relação a como me encontrar, eu tenho o Instagram, que é a principal mídia social que eu utilizo, apesar de não gostar muito de mídias sociais não, mas é o que eu mais utilizo, que é @GustavoCamachoADV. Também temos a ASDESC, a Associação de Síndicos do Estado de Santa Catarina. Hoje eu estou presidente até outubro desse ano 2023, depois tem as eleições e tudo mais. Também, hoje faço a presidência da Comissão de Direito Condominial da OAB Joinville. Nós fundamos a comissão no ano de 2022, então é o primeiro ano completo da Comissão de Direito Condominial. Fui também um dos fundadores da Comissão de Direito do Consumidor lá em 2013 da OAB de Joinville. E eu acredito muito no associativismo e por isso que eu acredito muito nessa parceria entre as entidades, a Associação Catarinense de Construtores, a AGES, a ABENC, a ASDESC, todo mundo junto, porque o propósito é o mesmo. Como eu falei, é um ecossistema completo, que não tem fatias, né? Sim. Obrigado, e a gente vem fazendo um trabalho bem legal, né, junto com a ASDESC, né, na questão justamente da educação, né, dos síndicos a respeito disso. Né? É um exemplo material, né, de como essa parceria gera bons resultados. Karine, considerações finais? Agradecer, também seria um tema que eu ficaria aqui horas conversando, acho muito legal. De fato é o que a gente trabalha, o que a gente vive diariamente e temos diversos exemplos para trazer, mas que bacana que você trouxe sobre isso e falou mais, né, na questão de leis, né, que como eu falei, um não pode ocupar o espaço do outro, né? Eu vou até a parte técnica e tu traz a parte jurídica, então realmente se completa, é um ecossistema como tu mencionou, e muito obrigada pela tua presença aqui, hein? Obrigado, Karine. Lembrando, né, que essa temporada tem o patrocínio da Mútua Santa Catarina. Não deixe de conferir as redes sociais desse nosso parceiro que acredita e apoia esse projeto. Vai lá na última publicação da Mútua, marca a Jesse Podcast, para que eles percebam que há um movimento, que a gente consegue entregar esse conteúdo de muita qualidade. E claro, mais uma vez eu faço pedido para que você se inscreva no canal da Jesse, marque o sininho, porque assim você sempre vai receber a notificação cada vez que um conteúdo novo for publicado aqui no canal. Compartilhe com seus amigos e parceiros. E também, né, nos siga lá no @AGESOficial no Instagram. Nós vínhamos pedindo para que alcançássemos a meta de 1.000 inscritos, a gente alcançou, então agora peço ajuda para que a gente dobre isso, para alcançar 2.000 inscritos. Com isso a gente vai conseguir sempre entregar cada vez mais esse conteúdo e as informações daquilo que está sendo produzido aqui na associação. Eu me despeço por aqui, até o próximo episódio. Valeu, pessoal!